Saudações, eu sou o professor Werner Soares e neste vídeo nós aprenderemos como criar um notebook no Colaboratory da Google para, no próximo vídeo, iniciarmos nossa implementação usando o Python. Para começar, nós precisamos abrir o site do Google Colab, que é o nosso Colaboratory, né? É também chamado de Google Colab. Se você decidiu assistir essa série de vídeos, é provável que você não saiba o que é o Google Colab. O Google Colab ou o Google Colaboratory é um serviço da Google na nuvem que permite que você escreva e execute códigos em Python. Ou seja, não é preciso que você se preocupe com qual é o computador que você está usando. Você pode usar até o celular ou uma TV, desde que você tenha um teclado Bluetooth, porque todo o seu código vai rodar nos computadores da Google. Para utilizar o Google Colab, basta procurar por Google Colab, certo? Que eu pesquisei no próprio Google, e aí vai aparecer aqui no primeiro link, provavelmente, como é da própria Google, né? A não ser que você esteja usando um outro navegador, deve ser o primeiro a aparecer. Então, depois que abrir, você vai aqui em New Notebook, e aí ele vai abrir aqui um notebook para você, né? Notebook em inglês é caderno, então o que a gente tá abrindo aqui é um caderno Python, né? É um notebook Python, um caderno Python, e não um notebook computador, tá? Os notebooks Python foram criados pelo pesquisador colombiano Fernando Pérez, doutor em física. Ele criou um ambiente chamado IPython, um ambiente de desenvolvimento chamado IPython, que, dentre outras funcionalidades, permite a gente montar esses notebooks. Primeiramente, o projeto se chamava IPython, e hoje em dia o projeto se chama Jupyter. O IPython foi incorporado e agora se chama Jupyter. O projeto Jupyter, ele compreende os notebooks para que você consiga usar os notebooks em Python, em R e numa linguagem de programação mais nova chamada Julia, que foi feita para ser tão rápida quanto o C e tão fácil quanto o Python, mas não é tão usada quanto o Python. Esses notebooks criados pelo pesquisador, pelo Fernando Pérez, que inclusive foi premiado por criar isso, ele roda esses notebooks através do navegador. Mesmo que você instale no seu computador, que não seja um ambiente na nuvem, como a gente vai usar, os notebooks sempre vão rodar em browser, tá certo? Sempre vão rodar no navegador. Então, voltando aqui, um notebook, como o próprio nome diz, é um caderno, né? Como a gente já falou. É um caderno. E aí nós podemos dizer, de forma bem simplificada, que esse caderno Jupyter, né, o caderno aqui do Colab, possibilita escrever textos e códigos ao mesmo tempo. Então, é como se você estivesse fazendo anotações na aula. Você anota tanto o que você entendeu, para que serve, né, como você anota as equações matemáticas. Com a diferença que tudo que você colocar aqui em código, você vai conseguir rodar, né? A diferença disso para um caderno regular, caderno normal. Então, aqui o nosso objetivo é fazer para a fórmula da média. Então, a primeira coisa que eu vou aqui é trocar o nome do meu arquivo aqui, né, para fórmula da média aritmética. Então, chamamos agora de fórmula da média aritmética, certo? E aí uma coisa interessante, como você já está na sua conta Google, tudo que você fizer aqui já vai ficar gravado. Então, esse notebook, a partir desse momento, está gravado na conta Google e eu não perco mais, certo? Prosseguindo, vamos colocar aqui, ó, quando a gente coloca passa o mouse em cima ou abaixo dessa célula que já está pronta aqui, a gente decide se vai colocar um texto ou código. Eu vou colocar um texto aqui em cima para a gente lembrar que a gente está fazendo a fórmula da média.
tá mandando aqui dar double click para editar. Vamos aqui fazer isso. E aí, se eu colocar uma cerquilha, eu vou colocar um título na seção. E aqui eu vou colocar um texto, duplo clique, uma cerquilha, e vou colocar aqui o título da minha seção. Aqui no caso eu vou botar uma cerquilha só, então vai ser o título geral de todo o meu notebook. Média aritmética. O que eu não colocar com a cerquilha na frente vai virar texto dessa seção. E aí vamos colocar aqui o que é a média aritmética. Então, a média aritmética é dada pela soma dos valores dos números de um conjunto pelo total de elementos desse conjunto. Terminei de digitar, eu posso dar duplo clique aqui, ó. Aqui é só texto, né? Não tem nada de código. Só que não está completo ainda, porque a gente pode colocar aqui as fórmulas, tá? E aí, para fazer isso, nós vamos usar uma coisa chamada comando LaTeX. Então, para colocar a fórmula da média, aqui escrita matematicamente, nós vamos colocar um cifrão, a fórmula em comando LaTeX, e depois vamos fechar o outro cifrão. Não se preocupe muito com isso agora, tá? Basta copiar do jeito que eu escrevi aqui. Não precisa se preocupar com isso. Mas caso você tenha interesse em saber mais sobre LaTeX, a internet está repleta de informação sobre isso. Por enquanto, basta você saber que é um editor de texto para fazer texto com alta qualidade gráfica. Esse é o objetivo do LaTeX. Ah, e detalhe, ele foi criado justamente para escrever fórmulas matemáticas. Quando ele era só Tech, né, o objetivo dele era basicamente escrever fórmulas matemáticas. Né? O criador dele, não lembro o nome dele agora, criou o Tech para poder escrever um livro com fórmulas matemáticas. Então aqui a gente abre um cifrão e vamos escrever, certo? Então aqui eu vou colocar, né? Abre o cifrão, fecha cifrão, o que eu colocar aqui, ó, vira matemática, vai aparecer do outro lado, tá vendo? Ó? X estilizadozinho de forma matemática, certo? A nossa formulazinha da média é aquela que a gente viu na aula passada. Eu não vou colocar ela aqui, tá? Mas vocês vão lembrar quando eu escrever ela aqui, ó. Primeiro, eu sei que é com barra, né? Que é um x barra que eu quero. Então eu dou o comando LaTeX para botar uma barra é esse. Só comentar, mas não é tão importante para vocês saberem disso, tá? Mas aqui para ficar organizadozinho, ó, já coloquei x barra igual, certo? E aí qual é a próxima coisa agora? Vamos colocar primeiro aquela formulazinha que tem o numerador e o denominador, né? Que no numerador tem o somatório. Então eu vou colocar aqui, ó, que eu quero uma fração, certo? Aí uma fração, ó, vai ter a parte de cima e a parte de baixo, tá? Somatório é sum. Olha ali, já está botando ali, né? Somatório é sum. E aí eu quero que ele tenha os limites. Que aqui vai ficar lá em cima, na parte de cima e na parte de baixo dele, tá? O que eu quero colocar embaixo, eu boto com um traço baixo. Ou em inglês, underscore, né? Que o pessoal chama de underline. Então esse traço baixo aqui, eu vou botar limite inferior, vou botar que eu quero igual a 1. E no limite superior, eu vou colocar que eu quero n. Aí você vê aqui desse lado, ó, que a parte de cima já está prontinha, né? Falta alguma coisa? Falta o x. Então basta eu sair daqui da parte do somatório. Cuidado para não confundir as chaves, né? E aqui eu coloco o x. E é um x, i. Já deu para perceber que quando eu boto traço baixo é porque eu quero uma coisa como índice, né? E quando eu boto o circunflexo, eu quero alguma coisa como se fosse na parte de cima, né? Se for um número vai ser a potência e dependendo da situação ele escreve em cima como aqui no somatório, tá? Já tem a parte de cima pronta, agora a parte de baixo é simplesmente o n. Tá? Aqui eu tenho uma formulazinha da média. Se eu quiser que ela fique no meio, ao invés de colocar só um cifrão, eu coloco 2. Tá certo? O que a gente está fazendo aqui não é essencial, mas é importante para o seu notebook ficar completinho. Então, eu sugiro que se você for usar notebooks, sempre coloque
texto intercalado com os seus códigos, tá certo? Aproveite o que o notebook, né? Notebook Python tem de melhor. Coloca texto e código. E se tiver fórmula, se você puder escrever as fórmulas usando LaTeX, vai ficar tudo muito mais organizado. Então aqui a gente vai pegar essa fórmula, certo? E colocar no outro jeito, que ela vai aparecer igual. Vamos só consertar para ela ficar igual ao outro jeito. Eu não preciso mais da fração agora, né? Para ela ficar montada daquele outro jeitinho. Aqui vai aparecer só somatório, pronto. Aí agora eu boto aqui. Ah, agora sim eu vou precisar da fração aqui fora, né? Barra frac. Barra frac. Como não tem nada, apareceu só um tracinho lá, ó. Né? Aqui já está aparecendo a fração, só que ela não tem nada. Aí ela é 1 sobre n. Aí fica no formato da outra lá. Deu para perceber que eu usei o LaTeX já na aula anterior, né? Já tem as fórmulas prontas. Eu copiei daqui e colei. Se o software que você está usando não aceita comandos LaTeX, você pode copiar essas fórmulas do jeito que elas estão aqui, né? Dar um print de ferramenta de captura do Windows e copia para onde você precisar, tá? Então, duplo clique aqui, tá resolvido aqui nossa parte. Ó, isso aqui eu posso tirar essa parte de cima aqui para poder olhar melhor. Aqui na minha tela está tudo ampliado, tá? Você não precisa trabalhar com isso desse jeito, ó, dá para diminuir. Mas eu vou deixar ampliado para ficar mais fácil de enxergar. Agora que nós já entendemos a fórmula da média e que já preparamos o nosso notebook, vamos finalmente fazer a nossa programação em Python.